Por que uma pessoa gosta de outra pessoa? Eu vou falar um pouco sobre o gostar, sobre um ângulo que eu percebi, né, de um tempo pra cá. É isso, eu sou Melissa, sou uma contadora de histórias, tenho 7 obras publicadas, sou mãe solo, sou neurodivergente, eu tenho 2 condições que divergem, né? O autismo e a superdotação. Sou autista nível suporte 1. Eu sou cristã, uma pensadora e também tenho uma visão que vem lá do Éden, que tenho visto de uns anos para cá, bem forte. E aí eu entendi por que eu fui chamada a ser vegetariana e agora a ser vegana desde dezembro do ano passado, né? Bom, se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo pensar um pouco sobre por que uma pessoa gosta da outra. Mãe, pontinha, amiga. Ai, o passarinho azul apareceu aqui de novo, gente. Que lindo. Teve uma vez que eu reparei o seguinte. Com a pessoa me transmitiu uma mensagem através do corpo, não através da boca, né? Então, eu estava sentada, né, com outra pessoa, e aí havia um espaço, né, entre eu e essa outra pessoa. E aí, uma terceira pessoa veio, sentou, deu as costas para mim e deu oi e começou a conversar com a outra pessoa. E aí, daquele dia em diante, eu comecei a pensar, porque eu nunca tinha conversado com essa terceira pessoa. Nunca, assim, não conhecia, né? Só conhecia de vista. Mas não conversava, não conhecia. Daí eu comecei a pensar o que, né, teria feito para que a pessoa, sei lá, não gostasse de mim, né, da minha pessoa. E aí, assim, toda vez que acontece alguma coisa, eu sempre começo a analisar isso que aconteceu e também identificar se isso acontece no nível humano, né? Comecei a pensar isso. Por que as pessoas gostam de outras pessoas? E aí, primeiro, comecei a tentar entender, por exemplo, qual a diferença entre mim e a outra pessoa para a qual ela se virou de frente, deu oi, conversou e para mim deu as costas. Qual a diferença, né? O que faz uma pessoa gostar de você e não gostar de outro, ou não gostar de você e gostar de outro? Para mim, muitas vezes o que faz com que uma pessoa goste da outra é a situação de inferioridade que essa pessoa se coloca. Sim, ela abaixa a cabeça, entendeu? Ela abaixa a cabeça para você, ou você abaixa a cabeça para outra pessoa. Entende? A posição de inferioridade, de passividade. Você não representa desafio e perigo para essa pessoa. Aí, entendeu? Aí as pessoas
essa pessoa gosta de você. Então, isso faz com que as pessoas gostem de você. Essa posição de passividade, uma posição de inferioridade, uma posição de eu sei o meu lugar. Aí, outro dia, eu comecei a construir algo com Deus, que a palavra é um túmulo. E aí, eu comecei a perceber, por exemplo, que eu transito. No início, quando eu comecei a transitar, isso tudo por causa da superdotação, né? A superdotação, ela dá movimento ao meu autismo, é isso que eu percebo. E eu comecei a transitar dentro desse túmulo, né? Dentro da palavra. E depois eu comecei a sair dos túmulos, entendeu? Das formas rígidas. Uma das coisas que faz com que as pessoas não gostem de você é você se posicionar e usar da sua capacidade de pensar e confrontar. As pessoas não vão gostar de você. E outra coisa, as pessoas, né, assim, elas fingem que elas não são animais. O ser humano, ele finge que ele não é animal o tempo inteiro. Todas as teorias dele, todas as falas dele estão sempre dizendo e apontando para a máquina, né? Para a perfeição. E essa perfeição, ela é artificial. Ele esquece, não, eu sou um animal, eu tenho instintos. Então, assim, quando a pessoa percebe no ambiente que tem alguém da mesma posição que ela ou superior, ela já se sente o quê? Ameaçada. Então, a possibilidade de ameaça à sua posição, privilégio, autoridade, isso já faz com que a pessoa desgoste de você. Então, o que faz com que a pessoa goste de você? A sua situação de inferioridade, passividade e não posição das suas não posicionamento. Não usar dos seus instrumentos que Deus mesmo te deu. Tomar meu café aqui. Saiu uma flor no pé de romã. Esse pé de romã aqui tava cheio de bichinho, né? Que eu acho que uma mosca coloca. E aí ele foi curado com borra de café. E agora tá de novo. Ah, eu tenho que guardar a borra, esqueci. Nossa. E aí o probleminha dá embaixo, a gente não vê. A gente não vê. Embaixo da folha, sabe? Fica todo branquinho, cheio de bichinho. Embaixo da folha. Uhum. E a borra do café cura mesmo. Ela tava condenada. Aí, agora, é assim. Você limpa. É aquela palavra mesmo que tá na Bíblia. Tem uma pessoa, por exemplo, cheia de demônios. Aí você limpa, que nem esse pé de romão. Ontem Deus estava falando comigo, enquanto estava aqui podando um pouco ela. Limpa, e aí a hora que tá dando frutos, vem de novo. Vem de novo, o mesmo problema. Sim, da mosca. Uhum. Eles colocam os bichinhos debaixo da folha, a gente não percebe. Então, o que faz com que as pessoas gostem de você é o não uso dos seus direitos, o seu não posicionamento.
E as pessoas sabem disso, elas não são bobas. As pessoas que abaixam a cabeça e fazem posição de inferioridade, elas sabem isso. Isso é um meio de conquista também. Entendeu? Isso é um meio de conquista. Isso é uma autodesonra, né? E eu tenho entendido que Deus caminha sempre para a valorização. É isso que Ele tem me mostrado, que a humildade não equivale à autodesonra. A humildade não é eu não penso, não é eu não me posiciono. Humildade não é inferioridade. Não é enfim. Eu acho que você vai perceber isso bem nitidamente na sua vida. Estando em qual posição você esteja, da inferioridade ou se você já se posicionou. Aí eu me lembro da revolta de Corá. Eu vejo aquela situação bem diferente, como as pessoas pregam. Aliás, geralmente eu vejo todas as situações diferentes daquilo que as pessoas interpretam, né? Eu acho que quando Moisés ele saiu em busca da liberdade com toda aquela gente, era muita gente. E assim, eles não tinham casas, né? Eles estavam a pé, andarilhos. Tá indo para onde? Eu tô indo, vou chegar na promessa, mas que dia, quando, que horas? Não tem. Sabe, não tem internet, não tem um navegador, não tem nada, sabe, vai. Que Abraão saiu sozinho, mas e Moisés, que saiu com um monte de gente atrás dele? Foi muito mais difícil para ele. Eu reconheço isso, tem muita coisa de Moisés que eu não gosto, mas eu reconheço isso. Que as pessoas falam de Abraão, sai da sua terra. Realmente, é difícil você sair assim. Mas tem muitos nordestinos que saem assim. Tem um filme bem legal, que a família sai de bicicleta do Nordeste, não sei se quer ir para São Paulo ou Rio. E aí eles vão, como a mulher ela canta, cada restaurante que eles vão, ela vai, ela canta. E aí eles ganham almoço, ganham janta, eles dormem na rua mesmo, né? Mas já estavam acostumados. Eles vão se virando até chegarem. Acho que chegam. Bem bonito o filme. Uma graça o filme. Então, assim, agora Moisés... Nossa, uma situação difícil, né? No meio do deserto, sem ter como tomar um banho. Tendo que armar tendas, e aí ele começa a criar leis para conter, né, o povo. Senão o povo ele se mata ali no meio, né? Porque muita gente reunida junto com poucas condições, sem condições básicas, sem ter esperança, assim, uma esperança às claras, sabe, algo assim, que dia? Que dia, Moisés? Que dia que é a promessa? Que horas? É amanhã? É depois de amanhã? Não tem, não sabe. Sei lá, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 2, 3. E assim, deserto, né, é o pior lugar para se estar esperando por uma promessa. E aí, então, eu entendo que ele começa a criar leis para que eles consigam sobreviver
né, até o cumprimento da promessa de Deus. E eu imagino que o coração das pessoas era muito judiado, né? E o dele também. Então, por exemplo, quando ele proíbe que eles comam alguns alimentos, tipo porco, eu estava lendo sobre isso, mas eu já imaginava que fosse isso. É porque a carne de porco, se ela não for limpa, enfim, tem todo um processo lá que se faz com higiene. Como o porco ele vive muito na lama e não porque ele não tem higiene, Deus criou para que ele se refrescasse na lama, né? Então é um instinto natural dele. Ele é criado para isso. Isso que eu entendo, assim, tem muitas coisas que a gente fala de algumas espécies, como por exemplo, acho que tem um caranguejo de pântano, né? Eu fiz até um vídeo aí para vocês, eu parei de falar das espécies. Que ele não é que ele não tem higiene, ele é criado, Deus cria ele para que ele se refresque dessa forma. Ele não é inferior por isso, né? Por exemplo, o planta, né, carrapicho. Ela é feita para pegar carona com a gente. Então ela se multiplica assim, pegando carona. Ela vive de carona, né? Por isso que ela gruda na gente. E aí algumas regras para que eles consigam sobreviver ali com aquelas poucas condições. E aí ele começa a criar um sistema religioso ali no deserto, né? Só que eu não sei se ele tem medo. Eu acho que ele tem medo de perder a liderança no meio do caminho. Principalmente porque ele é gago, né? Então, poderia surgir alguém melhor que ele. Então ele cria um sistema onde só ele se conecta com Deus. Quando ele sobe um monte, acho, né? E aí ele vai lá pessoalmente falar com Deus. Ele fala algumas coisas para colocar medo nas pessoas, é isso que eu vejo. Tipo, só eu falo com Deus, vocês não podem... Se vocês chegarem perto de Deus, vocês vão morrer, mas eu não morro. E para mim, tudo isso que ele fala não é verdade, é uma mentira. Ninguém morre por ficar perto de Deus. Ele cria todo esse sistema muito difícil e ele diz para as pessoas que é muito difícil porque ele tem medo de perder a liderança. Ele tem medo de perder. Então, assim, por que as pessoas gostam de você? Porque você se posiciona sempre inferior. Sempre inferior. Porque você não é ameaça para elas. Porque elas não temem. Não é questão de você falar: ei, fulano, eu não quero seu lugar, tá? Eu já tenho o meu. Não adianta você falar. A pessoa olha para você, ela sabe que você tem capacidade de tomar o lugar dela. Aí ela não vai gostar de você. Ou ela olha para você, ela sabe que você é muito melhor que ela. Então ela não vai gostar de você. Entendeu? Não é de falar, isso é animalesco. É nosso. É animal de qualquer espécie. Eu sei quando tem alguém que é igual ou melhor do que eu. E esse eu temo. Entendeu? Então há uma competição ali entre dois animais, entendeu? Então muitas vezes você pode não entender por que alguém... E isso que eu comecei a entender. Por que alguém que nunca nem conversou com você não gosta de você? Por causa dessa competição animalesca. Né? Porque a pessoa reconhece em você um líder que ela é também. E dois líderes não se batem. Entendeu? Um tem que ser o dominado, o outro o dominador. Você já viu isso entre os cachorros? Eu tive cachorros e comecei a observar eles. Assiste Planeta dos Macacos, você vai entender. Eu sempre indico. Então, eu tinha em casa
a minha cadela, que era mãe de todos, né? E ela era líder. Ela é mais forte, caçadora, maior, ela parece de raça. E aí ela teve dois filhos. Tinha a Shira, que era mais velha, e tinha o Urso, que ele era mais novo. E na ordem, a meu ver, era a Cacau, a Shira e o Urso. Mas não, uma vez eu peguei eles, né? Eu não entendi por que a Shira não estava comendo e percebi que ela estava emagrecendo. Então, percebi que ela estava emagrecendo. Olha só. Aí eu vi o seguinte, que eu não peguei isso inteiro, mas eu entendi que era assim, a Cacau comia, líder, depois o Urso comia, e por último, se sobrasse, a Shira comia, e pior, eu peguei o Urso olhando bravo para a Shira para ver se ela ia comer, e ela olhou para ele, abaixou os olhos e foi para lá e não comeu. Eu peguei exatamente nesse momento. Daí, a hora que eu olhei pro Urso, nossa, amava ele, tão bonzinho ele, não imaginei que ele fizesse isso. Mas é do animal, né? Então, aí eu peguei ela e falei, não, é por isso que você está emagrecendo, né? E aí eu peguei ela e falei, vem comer pra cá, agora você sempre vai ser a primeira a comer. Eu vou trazer você pra cá para que você coma. E no Planeta dos Macacos mostra isso, a questão da liderança. Então, um lidera, o outro tem que abaixar a cabeça. E aí, naquela revolta de coral, eu entendo o seguinte, em algum momento, eles perceberam que Deus falava com eles também. Eles talvez começassem a se conversar. Ei, eu sonhei isso. Ei, eu tive uma visão. Ei, Deus falou comigo. E aí a irmã de Moisés, que Deus já falava muito com ela mais velha que Moisés, né? Ela já estava ali, gerenciando as coisas. Nossa, ela era líder. Olha o que ela fez. Ela conversou direto com a egípcia, não teve medo. Ela gerenciou tudo aquilo. Quer que chama minha mãe, que não sei o quê, para amamentar essa criança. Olha isso, né? Se não fosse ele que tivesse barrado ela, teria feito grandes coisas, né? Ali no deserto. E aí Moisés tinha medo dela, né? Porque sabia que Deus falava com ela. E ele coloca uma praga nela, não é? Coloca uma praga, olha o poder da praga. E a mão dela, eu pensei sobre isso. Nossa, será que era mentira? Será que ela fez parte de uma farsa? Porque ela ia para onde? Para onde ela ia, Miriam, né? Para onde fugir? Se só tinha uma comunidade, como voltar para o Egito para morrer? E sozinha. Então, ela tinha que abaixar a cabeça, foi o que ela fez, né? Eu acho que ele colocou uma praga nela. E aí comecei a pensar, não, é bem provável, né, que ele tenha colocado uma praga nela. E isso tudo pelo medo da competição, da perda da posição, do cargo, da autoridade. E aí, eu sei que no final tem uma grande parte ali das pessoas que estão com eles, que eles morrem enterrados vivos. Eu não sei, eu não acho que aquilo lá foi Deus, que aquilo lá foi acaso. Eu acho que as pessoas que tentem se posicionar, as pessoas que tentem dizer, ei, eu sou igual a você,
isso também acontece comigo, eu também quero falar, eu também, sabe? As pessoas vão tentar te enterrar vivo, sabe? Eu penso até que o aborto por assistolia fetal é um tipo de enterrados vivos, né? Aí o útero seria como se fosse a terra, sabe? A terra que é vida ou a terra que enterra, né? Que soterra, que mata, né? A terra que é vingança, né? Na verdade, eu tenho enxergado diversas vezes a natureza, os troncos das árvores, as folhas das árvores e os frutos das árvores, todos colaborando com coisas que eles não gostariam de colaborar. Então, assim, eu tenho pensado sobre isso. O que as árvores pensam, né? Foi a imagem que eu vi, né? De um tempo para cá. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a imagem que eu vi. Então, assim, existe uma árvore, vem um lenhador, corta um tronco dessa árvore. Cortei. Aí vou fazer um instrumento de tortura. Faz um instrumento de tortura. E lembrando que é um tronco de árvore. E aí traz esse negro, né? 1600, 1550, traz esse negro, açoita ele. Aí ali tem um couro de boi ali, né? Então açoita. Então assim, eu pensei na árvore, no qual se encosta esse negro, a cara sangrando, o corpo, atira, né? Do couro do boi, que também já sofreu, já morreu, e açoita esse negro. Eu pensei nisso, nessa culpa passiva, mas que eles não estão passivos. Eu pensei nisso, porque tem me surgido a personagem vampira, né? Não quero. Então essa madeira, não quero. Essa tira de couro de alguém que já sofreu antes e agora serve de instrumento de tortura, também não quero, né? Mas está ali. Então, todas as coisas sendo usadas de alguma forma para coibir que a outra pessoa saiba o seu valor, a sua posição, né? Porque enquanto você faz posição de cabeça baixa, de que você sabe o seu lugar, o outro, ele gosta de você. Eu falo de gostar. Eu entendo que o gostar é uma coisa, o amar é outra. Então, a caridade, por exemplo, ela está na posição do gostar. Porque você entende que o outro é inferior a você. E que você precisa ajudar. O amor, não. O amor, ele resolve o problema do mundo, né? Ele não sustenta o problema. A caridade, ela sustenta o problema. O amor, ele resolve. É bem diferente. Aí eu entendo que Jesus... É muito quente aqui. Toma água. Só que, como eu disse antes de falar de Jesus, é o seguinte: não adianta você abaixar a sua cabeça, que a pessoa também não é idiota. A pessoa sabe da sua capacidade, entendeu? E outra, a pessoa pode não saber de cara, mas com o tempo ela percebe.
a sua capacidade. É a sua capacidade que ameaça o outro. E o outro reage a isso. Então, muitas vezes você vai pensar, por que a pessoa não gosta de mim? Por causa da sua capacidade. A sua luz ameaça o outro. É uma ameaça. Entendeu? Só que Jesus, né, não se sentia ameaçado por ninguém. Então, por exemplo, tem a passagem que Jesus está andando com os discípulos e os discípulos falam, olha lá, Jesus, eles estão curando em teu nome, vamos lá e vamos acabar com eles. E Jesus fala, não, aquele que não está contra mim está a meu favor. Ele não se sente ameaçado. Olha isso. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, ele não se sente ameaçado por ela. Ele não se sente ameaçado por nenhuma mulher. Não é o mesmo que Paulo. Por que Paulo faz todo um esforço? E por que Moisés faz todo um esforço para lutar contra a mulher? Porque eles se sentiam ameaçados pelas mulheres. Porque viam nelas capacidade de gerenciamento, capacidade de liderança, dons, entendeu? Então, o que você faz com a pessoa que você vê capacidade? Então, não se culpe se alguém faz cara feia para você. O mais provável que haja a pessoa acha que você está competindo com ela de alguma forma, entendeu? E se sente ameaçado. E isso não é verbal. Isso vem do animal. Isso é silencioso. Os animais, eles não falam em palavras. As palavras, elas não existem. As palavras são túmulos. As palavras, eu comecei a entender, olha só, que a palavra me fazia não pensar. Ela cala minha boca. Cala minha boca não, cala o meu pensamento. Então a boca fala e o pensamento ele se reduz. Quando eu comecei a buscar de olhar os passarinhos, as outras espécies, parece que a minha capacidade de pensamento melhorou, aumentou. Eu comecei também a ser mais sensível, né? Não comecei a achar que a minha sensibilidade era infantilidade, era deficiência. Não, que era uma capacidade além do que as pessoas não têm. Porque muitas vezes as pessoas buscam uma coisa e no caminho você tem que deixar alguma coisa para trás. E que é essa sensibilidade. Essa busca pelo não verbal. Por exemplo, alguém fala algo para você, uma frase. Morreu ali, entendeu? Só que para mim não morreu ali. Porque sim, a frase, a palavra, ela mata muitas vezes o pensamento. E aí eu preciso partir o quê? Para a sensibilidade, para a observação, para a contemplação. Para mim não. Palavras simplesmente não me respondem nada. Então assim, eu não aceito mais simplesmente esses túmulos, sabe? Essas sentenças. São sentenças de morte. São túmulos. E que estreitam o pensamento. Então, eu penso que... Ah, que legal, eu quero. Ai, que gracinha. Eu comecei a buscar uma sabedoria que ela é assim mesmo, através da contemplação, sabe? Não através da palavra.
Eu sei que é um pouco diferente, dá um pouco de medo, mas é o que eu gosto. Eu preciso de novas respostas, entendeu? Porque eu não me contento com aquilo que me é oferecido. E aí, quando você observa Jesus, você percebe que ele é atemporal. E aí eu percebi o seguinte também. Nossa, por quê, né? Conforme eu cresci, eu vi sempre que existem sempre os mesmos problemas. Então, as escolas são multiplicadas, as teorias, as pessoas têm mais acesso ao conhecimento, isso, aquilo, mas nada muda. E outra, há quanto tempo, né, Jesus veio? Há mais de 2000 anos. E você olha para ele, você pode caminhar ao lado dele e você percebe que ele é atual ainda. E eu comecei a ver que Deus, ele é atemporal. Eu comecei a perceber também que eu não poderia caminhar com Moisés, que eu não poderia caminhar com Davi, que eu não poderia caminhar com Salomão, que eu não poderia caminhar com Paulo, que eu não poderia caminhar com Pedro, que eu não... com nenhum deles. Que eu ia perceber que eles eram temporais. Só Jesus é atemporal. Só com ele. Ele valorizou a mulher, não encontrou ameaça na mulher. Quem que quer comprar cachorro, puta? Aí, eu vi uma situação bem intrigante. Eu vou contar para vocês. Enfim, não sei se vai ter... Acho que vai ter correlação com isso, sim. Que é de alguns elefantes. E o elefante, ele tem uma memória, né? Que todo mundo sabe, memória de elefante. Então, se alguém faz algo contra ele, ele não esquece. Ele sabe quem fez. E quando ele encontra a pessoa, já viu, né? Aí, teve uma manada de elefantes em que teve uma senhora, eu acho que de 60 e poucos anos, idosa já, mais de 60 anos. Eu acho que isso lá na Índia. Ela matou um filhote de elefante. Então, matou o bebezinho dali da manada. E aí, um dia, eles reencontraram essa mulher no meio de várias outras pessoas. Então, a manada se aproximou dessa senhora e a matou. E o elefante, ele sempre mata pisoteando, né? Então, eles mataram essa senhora. Aí, depois, a população que estava ali em volta conseguiu pegar o corpo da senhora, levou para o hospital. E aí, tentaram salvá-la, mas ela não resistiu e morreu. E aí, eles levaram, acho que na Índia, eles fazem um funeral. Não sei se eles fazem perto do rio Ganges, fazem a céu aberto, assim, na rua, né? Então, eles estavam ali fazendo o funeral, não sei se ela estava dentro do caixão, enfim. Parece que até o corpo dela estava coberto, né, por causa da situação em que ela estava. Mas a manada percebeu, chegou até a população, não feriu mais ninguém, a não ser aquela mulher, né? Mas ela já estava morta, então eles estavam ali velando ela. Aí eles procuraram o corpo dela, encontraram, descobriram o corpo dela e mais uma vez pisotearam o corpo dela. A minha filha falou uma coisa agorinha pra mim, né? Eu acho que é por causa dos desenhos que ela vê. Ela falou: mamãe, vamos pegar um passarinho e daí depois a gente pega ele, põe na gaiola, né? E depois eu solto. Eu falei: filha,
não pode, né? Você não pode brincar com eles assim, eles não são um brinquedo. Você pegar, prende um pouquinho e solta a hora que você quiser. Você não pode brincar, eles têm uma família, eles têm uma vida. E outra, no momento que... Isso agora eu tô falando, não falei isso pra ela, né? Vou falar depois. No momento que você brinca com a vida dele, com essa disponibilidade de prender e soltar a hora que você quiser, você está mostrando dois lados para ele. Eu posso ser malzinho, eu posso ser bonzinho, que é isso que o ser humano faz, né? A partir do momento que ele come do fruto do bem e do mal. Eu escolho, uma hora eu sou bom com você, outra hora eu sou malzinho. E eu disse não. Então, assim, ela tem me pedido gaiola de brinquedo, estábulo de brinquedo. Eu falei não. Enfim. Diante desse caso desse elefante, é claro que quando acontece algo assim, eles são o quê? Sacrificados, né? Às vezes, né? Enfim. E aí eu pensei o seguinte, meu Deus. Em relação às outras espécies, será que a gente gosta deles porque eles têm uma posição passiva de inferioridade, né? Por exemplo, quando a gente vai visitar fazendinhas, a minha filha já foi também. Será que a gente gosta deles porque a gente gosta deles? Porque a gente os ama ou porque eles estão numa posição em que eles não podem dizer aquilo que eles gostariam? Eles não podem reclamar. Eles não podem confessar as injustiças que estão sofrendo, entendeu? Essa disponibilidade que o ser humano tem em relação a eles. Ó, uma passarinhada bem lá no fundo. Ó, escutem. Quando é assim que nasceu um monte de passarinhos. Eu acho mais que é isso. Sabe, que as pessoas, as crianças, os adultos, todos, ai, que bonitinho, ai, que gracinha, porque eles estão em uma posição de inferioridade. Então, assim, as outras espécies, elas são que fofinho, que gracinha. Os pobres, eles têm essa posição também de que fofinho, que gracinha, porque eles não podem, não falam, estão numa posição de inferioridade. As mulheres também, que fofinha, que gracinha, muitas vezes também porque estão em posição de inferioridade. Todo aquele que muitas vezes, né, que desperta o nosso gostar é porque está numa posição de inferioridade. Agora, Jesus não. Ele aperta o botão da valorização em todas as pessoas. Isso sem se sentir ameaçado, porque ele sabe da posição dele, né? Dele como filho de Deus. E que, na verdade, essa é a cura do mundo, a valorização. O amor. O amor traz essa valorização. Quando, por exemplo, iam abolir a escravatura, o que os senhores tinham medo? Justamente disso, nós estamos valorizando eles, nós passamos o tempo inteiro dizendo para eles que eles não tinham alma, que eles, né, tinham que se calar e agora vocês... Então, assim, sempre causa medo a valorização de outras pessoas. E mesmo quando ela é feita, por exemplo, quando se libertam os escravos, ela é feita muito reduzida, entendeu? Não é feita do modo correto, como deve ser. Aí,
eu penso o seguinte: qual que é o diferencial das pessoas, né? Eu acho que o diferencial das pessoas, que podem ser ditas além do tempo, evoluídas, são aquelas pessoas que elas não precisam de um elemento externo, de uma coação, para que elas possam reconhecer algo no outro, o valor do outro. Será que eu acho que é o namastê, não é? Que os indianos falam que... Será que é essa expressão que reconhece o valor do outro? Tipo, eu reconheço o seu valor. Não sei se essa palavra significa isso. Só que claro que uma palavra é uma palavra, uma realidade é outra realidade, porque a Índia, ela não reconhece o valor da pessoa, né? Lá é um lugar horrível, né? Cheio de castas, onde as pessoas, elas não têm reconhecido o lugar. Por isso que eu falo, uma coisa é a palavra, outra coisa é a realidade. O problema é que muitas vezes você pega uma palavra e ela se torna o quê? Um túmulo. Ó, falei isso, morreu aqui. Mas a realidade está gritando outra coisa. A realidade tem cheiro de outra coisa. E aí, muitas vezes, o cérebro da gente entra em quê? Em choque. É dito uma coisa e é vivido outra coisa. Porque é assim que a palavra ela é criada. Para mentir. Para criar, muitas vezes, ilusões. Né? Então, você está vendo uma coisa. Só que com o tempo eu percebi isso. Outro dia Deus me mostrou assim: olha para minha mão, olha para minha mão, olha para minha mão. Não olha porque está acontecendo lá. Olha para minha mão. Então é essa palavra que não existe. Ó, estou fazendo mímica. Olha para minha mão, olha para a palavra, para essa palavra aqui. Então falei isso, morreu aqui. Só que não morreu. As coisas estão acontecendo. E aí você não percebe, você não tem mais sensibilidade. Eu acho também que existe uma coisa que é a psicoadaptação, né? Que o Augusto Cury sempre fala sobre isso. Eu acho muito interessante. Eu percebi, por exemplo, que eu tenho dificuldades nessa psicoadaptação. Então, isso não acontece muito comigo, não. Não que não aconteça, acontece também, mas de forma mais lenta. Né? Por causa da hipersensibilidade. Então, eu pouco me acostumo às situações. E essa psicoadaptação, ela pode formar um olho de vidro, que eu tenho entendido, que é uma frieza. Então, por exemplo, como é que as pessoas faziam para, de repente, elas não concordarem mais com a escravidão? Não concordarem mais com a tortura dos animais ou tortura de pessoas? Qualquer situação em que se esteja fazendo por muito tempo. E aí eu vejo, por exemplo, as pessoas que não se posicionam, que estão em posição inferior e às vezes por uma questão de sobrevivência ali no meio ou para conseguir alguns privilégios mesmo, porque às vezes assim, ó, dentro das pessoas inferiorizadas, tem as pessoas que elas vão ganhando privilégios por obediência. Por exemplo, capatazes, né? Podiam ter, se eu não me engano, houve sim capatazes negros, né? Que ganharam uma função traidora, sabe assim? Por obediência. E porque eram fortes, porque eram grandes. Eu já vi em alguns filmes. Então, eles ganharam essa função traidora, né? Então, eu persigo
a minha própria gente. Nem sei qual termo exatamente usar, mas a minha própria gente, né? As pessoas que são como eu, às quais eu me identifico. Porque eu percebi que abaixar a cabeça e me inferiorizar e obedecer cegamente me gerava benefícios. E aí eu ganho um cargo de perseguir a minha própria gente. E aí eles faziam isso. Isso é terrível, né? Mas eu falei para vocês em outro áudio de uma ovelha que ela ganha esse cargo. É claro que, coitada, eu acho que ela não sei, eu acho que ela não sabe, né? Como nós que somos racionais, né? Então ela é ensinada a levar as ovelhinhas até o matadouro. E as ovelhinhas são pequenas ainda. Não sei porque eles matam tão pequena, mas matam. E ela é grande já, ela é adulta já. E aí então as ovelhinhas seguem ela até o matadouro. E aí quando chega, descobre. E eles confiam nela, né? Ela é semelhante a uma mãe ali para eles, né? E aí ela se faz de traidora. Ela é traidora ali. Então, é assim mesmo. A posição de inferioridade vai fazer com que você seja um traidor. E a posição de eu sei quem eu sou, e não é só eu sei. Não é verbal isso. As pessoas percebem a sua capacidade e elas vão se sentir ameaçadas e não vão gostar de você. Né? Então, é isso. Eu estava falando porque em qual momento que uma pessoa de repente desgostou de algo que está sendo feito há tanto tempo, né? Porque, sendo que já está psicoadaptado. Porque Moisés, em algum momento, ele se desgostou da violência contra os israelitas, sendo que ele via isso desde pequeno, muito provavelmente. Eu acho muito difícil que ele não tenha visto. Nunca viu nada. Será que ele ficou preso dentro do castelo ali? Como Siddhartha Gautama, será? Será que ele era como Siddhartha Gautama, que ficou preso e no momento que saiu, ele, uau! Nós somos os inimigos, né? O povo lá fora, eu estou do lado errado. Será que é isso? Que nem a historinha do Aladim, que a princesa, quando vai para o povo, ela descobre que ela fazia parte dos inimigos que as pessoas estavam sofrendo lá fora. Eu assisti um outro filme também, que o rapaz só percebe no final da história que ele estava do lado errado o tempo inteiro. E eu tenho percebido isso em relação às outras espécies também. Percebi que eu estava do lado errado, entendeu? O tempo inteiro, que eu era inimiga. E que a gente só gostava deles por essa cabeça baixa. Porque eles estavam sofrendo sem se posicionarem contra nós, entendeu? E se eles resolvessem fazer justiça, nós estaríamos em maus lençóis, porque nós criamos inimigos por todos os lados. Toda a natureza tem ressentimento de nós. Nós conseguimos fazer inimigos quase por todas as espécies praticamente. Por exemplo, mesmo quando a gente ama uma espécie e domestica ela sofre. Porque ela começa a ter o cachorro pobre e o cachorro rico. O gato pobre, o gato rico. E aí eles começam a ser castrados, né? Então eles já não vivem uma vida plena. Eu não falei para vocês que nasceu um monte de passarinho ali, por quê? Porque eles se reproduziram, então eles são plenos.
Eles se reproduzem, a fêmea encontra com o macho, eles procriam, tem um monte de passarinho. E cada passarinho, e isso é importantíssimo para eles. Mas quando a gente traz uma espécie para perto e domina ela, aí eles passam a ser como bonecos, como brinquedos. É o que eu falei para minha filha. Filha, eles não são brinquedos. E depois que eu tive minha filha, eu entendi o seguinte: eles não são nossos filhos. Eles vão ter os próprios filhos deles. Eles são filhos de outra espécie. Sabe, a gente empresta a prole dos outros. Não são nossos filhos. Entendeu? Por mais que a gente crie-os, muitas vezes como filhos, aproxima, deita na cama, nina, não são, né? Então é emprestado. Os cachorros que eu criei, eu sei que vieram de uma mãe, de um pai, e eu emprestei essa prole. Eu acho o seguinte, como é que eles estão sofrendo ali? Todo dia eu passava por eles, eu não via que as pessoas escravizadas, os animais escravizados estavam sofrendo, ou quem seja que estivesse sofrendo em situação de inferioridade. Eu acho o seguinte, eu acho que acontece algo espiritual mesmo, tipo uma catarse, né? E eu acho que as pessoas inferiorizadas, elas não são inferiores, são inferiorizadas, né? Elas têm um grito espiritual que eu tenho falado para vocês, um SOS, né? E algumas pessoas, elas são bloqueadas na sua psicoadaptação. Sabe assim, você vem na psicoadaptação, que é uma coisa que é como se fosse uma massa cinza que põe em cima da terra e asfalta. Então, tudo ali fica uniforme. O que é uniforme? Eu entendi o seguinte. O que é o padrão? Não existe padrão na natureza. Olha as folhas. É o que Deus me mostrou. Eu estava falando com ele sobre a minha dificuldade, por exemplo, de edição de textos, né? Esqueci o nome. Edição de textos, né, de padrão, essas coisas. Um dia eu estava sentado na varanda, ele falou, olha as folhas, olha para a natureza, cadê o padrão? Uma folha é menor que a outra, vários formatos diferentes, da mesma, tudo diferente. Não existe padrão. E aí você pega uma fruta assim, ó, tem uma manchinha aqui, ela tem um negócio ali. E quando você vai aprender desenho, o professor fala assim, ó, tudo que é imperfeito, coloca sombra e luz que dá impressão de realidade. Né? Porque aquele desenho muito chapado, ele remete que aquilo não é real. Porque a realidade, ela não é assim. Ela não tem um padrão. Olha, cada folha, olha, eu estou aqui no jardim. É diferente, cada flor é diferente. Todas diferentes, a tonalidade diferente, com manchas, com rasgos, né? Que os insetos fizeram, enfim, todas. Ou ela nasceu assim mesmo. E a ABNT, né? Então tem uma ABNT do cérebro. A palavra, ela gera esse padrão que são túmulos. Ela coloca a massa cinza por cima da terra e sufoca a verdade. Só que em algum momento esse asfalto ele racha. Alguém tem uma experiência sobrenatural e parece que pela primeira vez ele enxerga aquele que está debaixo dele. E ele não precisa dizer que está sofrendo. Ele olha, ele sabe, ele vê. Era assim, Jesus, ele sabia, ele ia atrás, ele sentia. Ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. Agora nós não, a pessoa pode gritar, pode gesticular, pode... Nós não vemos. Eu não vejo, eu não sinto, está acontecendo nada. Sabe? Eu falei isso com Deus. Por que as pessoas estão próximas lá dos animais, elas não sentem a dor deles?
Porque você não sente a psicoadaptação. Você está ali muito perto, mexendo com isso. Você não sente, você não vê, os seus olhos são de vidro. Muitas vezes, né? E aí, em algum momento, alguém vê, alguém percebe, alguém é levantado, né? Como Moisés foi para libertar o povo. E é isso. Então é isso só. Aí eu termino por aqui. Tchau. Deus abençoe.